Oi, pessoal, boa tarde. Aqui é o canal X Química, professora Lígia Lobo, sou professora particular, não se esqueça disso. Estamos nós e o nosso caderno, que a intenção é fazer esse caderninho, pegar e sempre estar usando, copiando, passando os exercícios, assim como eu estou fazendo, façam vocês também, que isso ajude muito na hora de vocês entenderem. O assunto que eu venho tratando já há 2 aulas é a parte de cinética química, ou seja, a velocidade de uma reação. Lembra que na semana passada a gente comentou sobre os fatores que influenciam na velocidade da reação, na cinética química, e eu prometi que faria um exercício hoje para vocês e nós vamos comentar ainda a respeito dos fatores e fazer exercício sobre esses fatores, tá bom? Então aqui, ó, esse exercício, ele diz o seguinte: você tem essa reação, que é 2SO2 mais O2 dando 2SO3, ele está pedindo para calcular a velocidade de consumo do SO2. Por que a velocidade de consumo? Porque o SO2 aqui, ele é reagente, e ele quer a velocidade média também da reação, conforme os dados na tabela. Vejam que quando o dado da tabela, o que vocês têm que prestar atenção? Prestar atenção primeiro, nisso daqui, ó. Qual é a unidade do tempo? A unidade do tempo está em segundos. Você precisa ver se as alternativas estão nessa mesma unidade. E outra coisa, qual é o dado que ele me dá? Ele me dá número de mols de SO2 existentes, tá? Então, ele me dá o número de um dos reagentes, do número de mols, tá bom? Então, tô imaginando, como não está dizendo, que isso daqui é a referência de 1 litro, então eu vou usar isso como molaridade, ou seja, esse número de mols por litro. Lembra que quando a gente calcula a velocidade da reação, é sempre a variação do número de mols, da molaridade, sobre a variação do tempo. Então, vamos fazer aqui, olha aqui, ó. Então, a primeira coisa, ele quer saber a velocidade de consumo do SO2. Então, o que vai ser? Vai ser a variação da molaridade de quem? Do SO2 sobre a variação do tempo, tá bom? Então, olha que bonitinho. Quando eu faço, eu sempre peço para fazer o seguinte: pensa no tempo aqui, eu tenho 12 e 0. 12 é o tempo final, 0 é o tempo inicial. Então, eu vou fazer exatamente isso daqui, colocar 12 menos 0. Aí, o que eu faço? Correspondente ao número 12, o que eu tenho? O número 1. Então, eu ponho o número 1 aqui em cima. E correspondente ao 0, quem eu tenho? O 6. Final menos inicial. Lembra também que a gente sempre está usando isso em módulo, porque não tem velocidade negativa. E agora, o que eu vou fazer? Agora, a gente vai completar essa continha. Então, olha aqui, a velocidade, então, de consumo do SO2 vai ficar 5 sobre 12. Isso vai me dar, mais ou menos, aproximado, um valor de 0,4 mol. Lembra que eu falei para vocês que a gente está usando mol por litro, que isso daqui significa molaridade, por litro por segundo. Então, é a velocidade de consumo do SO2, tá bom? Essa é uma das perguntas. A outra pergunta, ele quer saber da velocidade média da reação. Tá, vamos aqui, deixa eu só subir um pouquinho o caderno. Olha aqui, gente. Velocidade média da reação é o seguinte: como é que a gente calcula a velocidade média da reação? Através da reação. Na reação, que ela tá lá em cima, eu vou só colocar aqui para vocês. A reação é a seguinte, ó, 2SO2 gasoso mais O2 gasoso, dando 2SO3 gasoso também, tá?
Então, quando a gente calcula a velocidade média, eu tenho que levar em conta, lembra que a gente conversou sobre isso, eu tenho que levar em conta o quê? Eu tenho que levar em conta o número de mols que aparece aqui. Então, eu tenho 2 mols de SO2, eu tenho 1 mol de O2 e tenho 2 mols de SO3. Isso vai fazer diferença no cálculo da velocidade média. Então, a velocidade média, ela seria assim, ó, seria a velocidade do SO2 dividido por 2, que seria igual à velocidade do O2 dividido por 1, que seria igual à velocidade do SO3 dividido por 2, tá bom? Mas a gente já calculou aqui a velocidade do consumo de SO2 nesse determinado tempo que ele colocou, que é de 0 a 12 segundos. Se eu já calculei essa velocidade aqui, eu tenho esse valor, ó, é 0,4. Então, a velocidade média, ela vai ser igual a 0,4 mol por litro por segundo. Tudo isso dividido por 2, porque eu tenho aqui 2 mols, eu tenho que respeitar a quantidade de mols. Então, quanto que vai me dar? Vai me dar 0,2 mol por litro por segundo. Ou, se você preferir, 0,2 mol, litro menos 1, segundo menos 1 também, tá bom? Então, olha aqui. Isso daqui, gente, significa a velocidade média da reação. Velocidade média de toda a reação, como ela se desenvolve. Aqui, primeiro, eu calculei o quê? A velocidade de consumo do SO2, porque ele é um reagente, ele está sendo consumido. Veja aqui bem no comecinho, eu tenho SO2, que é reagente, O2, que é reagente, e tenho o SO3, que é produto, tá certo? Então, conforme eles vão sendo consumidos, esse aqui, desculpa, gente, esse daqui vai aumentando, tá? Então, esse aqui é um dado importante. E quando eles pedem para poder utilizar o número de mols, eles vão te dar que substância que está aqui e vem nesse jeitinho aqui, tá bom? Então, esse é um tipo de exercício. Agora, eu vou conversar com vocês a respeito daquilo que eu falei. Só vou tirar um pouquinho o caderno e colocar aqui uma outra coisa para vocês. Oi, pessoal, tudo bem? Canal X Química, professora Lígia Lobo, a sua professora particular, como eu sempre tenho falado para vocês, explicando a parte de cinética química. Nós já fizemos um exercício, que é um exercício padrão, né? Cinética química, ela fala sobre a velocidade das reações, e agora nós vamos falar sobre os fatores que pode influenciar nessa velocidade. Tem uma coisa, eu já comecei a falar no outro vídeo sobre os fatores, eu dei assim uma geral e deixei para fazer um específico sobre a energia de ativação e os catalisadores. Então, esse daqui vai ser específico, eu vou citar os outros, mas vai ser específico para esse tipo de ocorrência que tem na cinética química. Então, vamos começar, gente, primeiro falando dos tipos de coisas que podem acontecer e alterar a velocidade de uma reação. A primeira coisa que pode alterar a velocidade de uma reação é a superfície de contato. O que significa isso? Ó, superfície de contato. Vocês também têm o caderninho de vocês? Sempre no começo eu falo isso. Esse caderninho é um caderninho que a gente faz, né? Com as aulas que vocês vão acompanhando junto comigo. E na hora de vocês estudarem, de vocês reverem essa matéria, com certeza vocês vão se lembrar de cada item
acompanhando dessa forma. É uma forma agradável de ver e depois de você mesmo estudar, né? Lembre-se que nós, os professores, estamos fazendo de tudo para que vocês tenham toda a matéria disponível e vocês estão numa situação difícil e complicada, que é estudar para os vestibulares, sendo que os canais de comunicação para isso estão restritos, né? Você tem toda a internet, você tem toda a parte de mídia para isso, mas o contato direto com o professor faz grande falta e eu acredito que você esteja sentindo isso. Então, vamos lá, gente. Eu tô tentando minimizar isso, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem, me avisem e eu vou tentar, na medida do possível, responder. A primeira coisa, a superfície de contato que influencia na velocidade de uma reação. Por quê? Agora, vocês se imaginarem, vocês vão entender. Se eu tiver aqui, ó, e eu tô avisando que eu desenho super bem, tá? Assim, sou uma desenhista nata. Só se for nata mesmo, né? Porque horrível. Então, olha aqui, tenho 2 copos com água. Nesse copo, eu tenho um comprimido efervescente aqui. Um comprimido efervescente. E nesse outro, eu tenho esse mesmo comprimido, só que ele todo partidinho. Em qual desses 2 copos, que são iguais, que tem a mesma quantidade de água, o comprimido vai se dissolver primeiro? Então, ele vai se dissolver primeiro nesse daqui, certo? Então, ele dissolve antes. Ó, dissolve antes. Por que ele vai dissolver antes? Porque ele tá partido. A superfície de contato dele é muito maior. Ou seja, a água pega muito mais pedacinhos para entrar em contato e realizar a reação do que esse daqui. Então, esse daqui demora mais, esse demora menos. Então, a superfície de contato, ela altera, sim, a velocidade da reação. Outra coisa que altera a velocidade de uma reação, a temperatura, tá? Então, vamos lá, gente. Por que a temperatura? Porque na hora que você aumenta a temperatura, então, olha aqui, um aumento de temperatura vai fazer o quê? Um aumento de peraí que eu fiz aumento de temperatura aumenta a velocidade da reação. Por que aumenta? É só a gente pensar, né? Por que vai aumentar? Porque eu tenho, numa maior temperatura, um maior choque entre as moléculas, maior possibilidade de colisão, e aí a reação se processa. Então, maior a temperatura, maior a velocidade da reação, isso na maioria dos casos, tá? A grande maioria dos casos, lógico que sabe que tudo na química tem exceção. Outra coisa que influencia, concentração dos reagentes. Então, a mesma coisa, ó, se eu tiver maior concentração, eu vou ter uma maior velocidade. E a explicação tem muito a ver com a explicação de cima. Quando eu tenho uma maior concentração, eu tenho uma maior quantidade de reagentes, maior possibilidade de eles se chocarem, né? Terem colisões e nessas colisões ocorrerem as reações. Então, vai aumentar a velocidade da reação. E agora, a história da energia de ativação. Até vou colocar numa corzinha diferente para vocês lembrarem o que é uma energia de ativação. Ó, energia... Ixi, tá acabando a tinta. Energia, vamos ver se pelo menos eu consigo escrever ativação. Vamos torcer aí. Ativar. Terminou o são aqui, ó. Tá? Energia de ativação. Então, o que acontece com a energia de ativação? O que é para começar a energia de ativação? Energia de ativação é aquele start, ou seja, é a energia mínima necessária para o início da reação.
Então, por exemplo, eu quero acender uma chama de fogão. Se eu não colocar um fósforo, eu sei que o gás é altamente inflamável. Mas se eu não colocar der um start no fósforo ali para poder pegar o fogo, ele não vai sozinho, tá? Então, existem algumas coisas que dão o início da reação que a gente chama do start, que é a energia de ativação, que é a energia necessária para a reação deslanchar, ir em frente, continuar, tá? Então, aqui eu vou fazer um gráfico para vocês. Fazer um gráfico bem bonitinho para vocês entenderem. Então, assim, ó, gente, tem aqui um gráfico. Nesse gráfico aqui, ó, aqui eu tenho entalpia. Lembra o que é entalpia? Entalpia é a energia de uma reação. Ela é dada em quilojoules ou então em quilocalorias. Isso sempre por mol, tá? Aqui é a entalpia. E aqui é o caminho da reação. Tá certo? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, ó. Aqui no início, o que vai ter? Eu vou ter aqui os reagentes. Reagente aqui, ó, A e B, 2 reagentes. Ele vai precisar ter uma determinada energia aqui, ó, que a gente chama de energia de ativação. Então, vai subir até ter essa determinada energia, formar os reagentes, e nesse caso aqui, ele veio parar aqui, dando C mais D. Quando eu tenho esse ponto mais alto aqui, eu tenho o que a gente chama de complexo ativado. O que é o complexo ativado? O complexo ativado, ele não é nem reagente, nem produto. Ele é uma mistura, porque os reagentes estão se separando e os produtos não se formaram ainda. Esse é o ponto máximo, e essa energia que eu chamo de energia de ativação. É o ponto máximo onde eu preciso dar energia para que essa reação se processe. E como eu calculo? Eu calculo a partir desse ponto aqui, ó, desse ponto aqui, até esse ponto máximo aqui em cima. Essa quantidade aqui, ó, da saída dos reagentes até o ponto máximo, isso daqui é energia de ativação, tá certo? Então, olha aqui, aqui você encontrou a energia de ativação, tá? E agora, o que significa catalisador? Vocês devem ter ouvido falar de catalisador na parte de biologia, né? Os catalisadores que ajudam as reações a se processarem. Os catalisadores também tem nos carros. Quem conhece sabe que tem os catalisadores também. Mas o que é um catalisador? O catalisador, qual é a função dele? O catalisador, ele vai diminuir, olha aqui, ó, diminuir a energia de ativação. Essa é a função do catalisador. O catalisador, ele diminui a energia de ativação. Só que tem uma coisa, gente, o catalisador, ele não participa nem dos produtos, nem dos reagentes. Do jeito que ele entra na reação, ele sai. Ele não faz parte, ele catalisa, ou seja, ele ajuda a reação, ele aumenta a velocidade por conta de diminuir o complexo ativado, por diminuir a energia de ativação, mas ele não participa dos produtos, ou seja, ele sai ileso, o catalisador, tá bom? Então, eu vou fazer um gráfico aqui para te mostrar como que funciona esse catalisador. Tá aqui, ó, catalisador. Então, aqui eu tenho, dá uma olhada, nesse roxinho aqui, eu vou fazer 2 gráficos. Eu vou fazer um gráfico, que vocês vão olhar aqui, ó, que ele vem até aqui em cima e volta. E vou fazer outro gráfico em azul, onde vocês vão ver que ele vem até aqui
e depois volta. Vocês estão vendo essa diferença aqui? Essa diferença aqui é justamente abaixar a energia de ativação. Então, eu tenho aqui energia de ativação, aqui. Aqui, ó, energia de ativação sem catalisador. E catalisador é com S, tá, gente? E aqui, ó, eu tenho energia de ativação com catalisador. Tá? Então, vocês estão vendo que houve um abaixamento da energia de ativação? Esse abaixamento é o que aumenta a velocidade da reação. Vocês estão vendo que os reagentes continuam os mesmos, os produtos continuam os mesmos. Ah, e outra coisa, e o ΔH, que é H final menos H inicial, ou energia do começo menos energia do início, ele é o mesmo com catalisador ou sem catalisador, porque o ΔH, ele só depende da quantidade de energia que estava no começo e a quantidade de energia que sobrará ou aumentará ou vai diminuir no final, no produto. Então, o ΔH, ele não tem alteração, com ou sem catalisador, tá certo? Então, gente, então nós vamos ficar por aqui. Prometo para vocês que trarei na próxima aula os exercícios, aí nós vamos fazer exercícios a respeito dessa parte, essa parte de superfície de contato, temperatura, que são uns exercícios teóricos, para que você possa fazer essa aplicação. Tem exercícios numéricos na parte de energia de ativação, né? Que você tem que calcular com ou sem energia de ativação, qual é a quantidade de energia de ativação e qual é a velocidade da reação, que há uma modificação, que eu falei para vocês que aumenta. Então, fazendo um resuminho bem rápido. Então, quais são os fatores que alteram a velocidade da reação? Então, vamos lá. Cinética. Eu estou falando de velocidade das reações, tá? Então, olha aqui. O que altera a velocidade de uma reação? A superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade da reação. A temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação. Concentração dos reagentes. Quanto maior a concentração, maior a velocidade da reação. E a energia de ativação. O que é energia de ativação? A energia de ativação é o start, que a gente chama. É a energia mínima necessária para que a reação se inicie. A quantidade de energia mínima que eu preciso dar para que ela vá em frente. Então, na hora em que eu dou essa energia, forma-se o complexo ativado. O que é o complexo ativado? Nem é produto, nem é reagente. É um bololó do todo mundo junto. Tudo junto, tudo misturado aqui. Então, nesse ponto máximo, eu tenho a energia de ativação e aqui é a formação do complexo ativado. Quanto que eu calculo? Eu tenho que ver a quantidade de energia que tinha aqui e quanto que teve que subir e fazer um cálculo de menos aqui, né? Tirar um do outro para saber esse valor aqui, que não tem nada a ver com ΔH, hein, gente? ΔH é final aqui, menos inicial aqui. Complexo ativado, formação através da energia de ativação. Toda reação precisa de energia de ativação, tá certo? E qual é a maneira de eu diminuir essa energia de ativação, fazendo com que a reação vá mais rápido, aumente a velocidade dela? Através de um catalisador. O que é o catalisador? O catalisador é uma substância que, adicionada à reação, vai fazer com que a velocidade dela se processe de uma maneira mais rápida. Fazendo o quê? Diminuindo justamente a energia de ativação, dando o start numa energia mais baixa. Vai influenciar no ΔH? Não, ΔH vai continuar o mesmo, não vai ter nenhuma diferença. ΔH, que é H final menos H inicial, não muda com ou sem catalisador. O que muda é a velocidade da reação. Uma coisa importante dizer para vocês é que o catalisador, ele não faz parte dos produtos
e nem faz parte dos reagentes. O catalisador, ele do jeito que entrou, ele sai. Ele não é produto e não é reagente. Ele é uma substância que faz com que haja uma diminuição na velocidade da reação através de baixando a energia de ativação, tá? Então, aumenta a velocidade, diminuindo a energia de ativação, tá bom? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, por favor, me mandem um contato. Agradeço que vocês estejam por aqui e pretendo, a partir, depois a gente fizer exercício dessa parte, concluir a parte de cinética química, a gente começar aulas para o vestibular, ou seja, nós vamos trabalhar desde o início da química. Nós vamos falar sobre átomos, número atômico, número de massa, mas de uma maneira bem sucinta, para que a gente possa pegar a maior parte possível da matéria até o momento de vocês irem para o Enem, FUVEST, Unesp e por aí vai, que já está tudo marcado, vocês sabem disso, né? Então, grande abraço, até a próxima. Aqui, ó, meu coração para vocês e até!